Pronto. É isso aí. Pastor Gilson, está sentindo calor aí, pastor? Muito calor? O negócio hoje tá sério, viu? Amanhã vai dar 40. Meu Deus. Amanhã, se Deus quiser, eu vou na praia. Se ele permitir. Eu vou na praia. Vou fazer que nem a pastora Guta, botar o pé na areia. O pé na areia. Tô precisando, rapaz. Eu tomei um susto ontem quando eu olhei para mim. Eu falei, Jesus, misericórdia, tem que ir na praia. E- Então vamos lá. A presença aqui tem da Ângela e a Lívia, né? Tá aqui Ângela, Lívia. Eu não sei se o Fabrício tá aí também, né? Porque às vezes é a família toda que assiste junto. Presença aqui, Atervaldo Caetano, e tem alguém aí no fundo do carro dele. Eu acho que ele tá fazendo Uber, né? Acho que É tá o fazendo. Pedro. É o Pedro, é? É o Pedro. É. Estão vindo aí da Campina, do Monte e tal. Deus abençoe. A Jamile, tá aí a Jamile. Tá aí a Charlene, aí acho que tá mastigando alguma coisa, né? Ela já tá aí, ó, dando lugar. É isso aí, ó. Glória a Deus. Tem iPhone, o iPhone tá aí. Alguém que tá só com o iPhone aí, botou o iPhone. Se vocês botar o nome de vocês, é melhor para registrar, né? Miriam Vilencar, tá aí com a gente. Ana Paula Tavares, para quem não sabe, Ana Paula Tavares é da nossa igreja lá em Nilópolis, no Rio de Janeiro, viu, gente? Ela é que trabalha lá com a parte da mídia e é diaconisa. É só para apresentar aqui para a igreja. Miriam é da nossa igreja lá, né? Futura catedral lá em Barreira, Bahia. Miriam, Miriam Vileicar. É... Quem mais está aqui? Deixa eu ver. Valdirene está aqui com a gente. Kaeli Fernandes, é. Kaeli Fernandes. A doutora empresária Sandra Santos, tá aí. A foto dela aí. A Mel, a Mel tá aí. Nicolas, né? Nicolas tá aí. Mato Grosso do Sul aí, viu? Forte. Pedro também tá aí presente. Usuário do Zoom. Eu aí também eu não sei quem é. É bom botar o nome, porque se você for ovelha aqui, bota o nome para registrar aqui, viu? Renilson Júnior, tá aí o Renilson Júnior. Kelly Cunha, para quem não sabe, Kelly também é a diaconisa da nossa igreja lá em Nilópolis, da IADEMP Nilópolis, Rio de Janeiro. E, e essa senhora aí simpática aí, diaconizadora, é minha mãe. Para quem não sabe, é minha mãe, minha benção. É, Pronto, pastor Renilson, olha, o que eu estou vendo aqui, eu acho que só esses aí, né? Já, aí pronto, já está aí a chamada, já está feita. Ó, pastor Gilmar também, tá aqui, ó, pastor Gilmar e a missionária Angélica também tá aqui com a gente também, né? Porque o pessoal tá entrando aí, e pronto, acabou de entrar aí também. E a pastora Guta, né? My Love, tá aí também, né? Olha a presença dela aí, entendeu? Ela tá chegando. Se Jesus não voltar, Agora, ela chega. Glória a Deus. Pastor, então tá aí a chamada. Que Deus abençoe e dê a todos nós um bom estudo e Deus continua te dando sabedoria e te capacitando aí nessa jornada. amém, reverendo, amém. Bom, irmãos, nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo sobre escatologia, só que eu não sei se os irmãos se lembram que em outras oportunidades nós falamos sobre temas específicos, tipo, eu falei sobre arrebatamento, 70 semanas de Daniel, Tribunal de Cristo, a vinda de Jesus em glória, o reino milenial. Só que basicamente a gente, tipo assim, a gente até leu algum texto em Apocalipse, mas a gente nunca tinha tido uma visão melhor a respeito do livro de Apocalipse, que eu acredito que é uma assim das dificuldades assim que a igreja de Cristo, eu falo em geral, ainda tem. Na verdade, Apocalipse não é para ser mistério, Apocalipse é para ser revelado. E quem tem medo do Apocalipse, ou melhor, quem é para ter medo do Apocalipse, são os ímpios, não a igreja. A igreja precisa estar mais familiarizada com o livro de Apocalipse, né?
que significa tirar o véu, é a revelação de Deus. Então, nós vamos agora iniciar nossa aula de hoje. E não tem como eu te dar uma visão panorâmica total do livro, do Apocalipse, mas nós vamos aqui, pelo menos, até o capítulo 5 hoje, eu te dou mais ou menos uma visão panorâmica, a gente estuda, e depois que eu te der a visão panorâmica, nós vamos estudar o capítulo 5 de forma mais detalhada, que é o livro selado com 7 selos. Né? Então, eu vou falar um pouquinho, vou introduzir falando da revelação de Deus para João. Depois a gente vai parar no capítulo 5, eu explico melhor um pouco o capítulo 5. Não sei se a gente consegue hoje entrar nos 7 selos, mas se não der para a gente entrar nos 7 selos, eu já vi que esse mês tem 5, então a gente depois termina, amém? Então vamos lá. O texto, por gentileza, se você tiver a Bíblia impressa, no smartphone, no tablet, no computador. Hoje não tem desculpa para não ter Bíblia ou não ler a Bíblia, não é verdade? Então vamos lá. Capítulo 5 do livro de Apocalipse, mais uma vez, lembrando aí, dando bem-vindo aí para o pastor Gilmar, que pediu aqui o link no particular, esse homem de Deus, né? Está aí firme e forte aí com a gente, a sua esposa, que Deus abençoe. Manifestar mais uma vez aqui a nossa gratidão a Deus pela vida da nossa pastora aí no Brasil. Que Deus em Cristo te abençoe, minha pastora, viu? A gente estamos de cá só na torcida. Vem, vem, vem. Glória a Deus. Bora ler o texto, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Olha, essa leitura de hoje é um pouquinho mais extensa, mas é necessário, se faz necessário para que a gente entenda, tá bem? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, observe essa leitura com bastante atenção, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, isso é João falando, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado os 4 animais e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e as ações de graças. E ouvi a toda a criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há a dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dados ações de graça e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos
prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Glória a Deus. Como eu disse aos irmãos, a leitura é um pouco extensa, mas hoje é necessário que seja assim. Entrou mais pessoas aí, né? Graças a Deus. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A leitura foi feita no capítulo 5 de Apocalipse, para quem não acompanhou e chegou agora, tá bem? Irmãos, como eu havia falado, vamos lá. Eu preciso te dar uma visão mais ou menos, não é total, mas pelo menos uma visão panorâmica até o capítulo 5 aqui, para que você fique familiarizado com o livro de Apocalipse, para que você comece a ter uma noção melhor desse livro. E quando eu falo isso, eu falo com humildade, porque eu sei que a maioria dos irmãos, de fato, tem dificuldade realmente, até porque é um livro que nem todas as pessoas têm facilidade para pregar nele, têm facilidade de ler um texto nele e interpretar, mas hoje nós vamos pedir sabedoria ao Espírito Santo, com a ajuda dele, com a graça dele, nós vamos aprender juntos, em nome de Jesus. Vamos lá. Irmãos, para começar o nosso estudo de hoje, depois eu vou voltar para o capítulo 5, que foi o texto que nós tomamos por base, mas eu vou te dar uma visão panorâmica até o capítulo 5. Para nós tomarmos por base aqui, para nós termos uma noção melhor, o livro de Apocalipse, ele foi escrito pelo apóstolo João. E eu queria aqui, como é estudo, deixar uma coisa aqui para os irmãos que são, digamos assim, que têm mais dificuldade concernente à Bíblia. Quando você ouve o nome do apóstolo João, você precisa diferenciar o apóstolo João do profeta João. O profeta João é citado pelo apóstolo João, mas um é o João Batista e o outro é o apóstolo João. O apóstolo João escreve o Evangelho de João e escreve também o livro de Apocalipse, certo? Pastor Renilson, e como foi que Deus deu essa graça, deu essa oportunidade, deu essa honra para que o apóstolo João escrevesse o livro do Apocalipse? Bom, olhando um pouco, lendo um pouco, pesquisando e ouvindo também, nós aprendemos que o apóstolo João ele foi levado a uma ilha chamada Pátimo, né? Por ordem de um imperador por nome Domiciano. Pensa no homem ruim, mau, perverso, né? A história diz que primeiro João foi jogado em tacho de azeite quente, fervendo, e quando tiraram João, João saiu ileso, não sofreu nada, nada, nada. Como se não bastasse, depois João é levado para uma ilha, junto com criminosos, e nessa ilha para onde ele foi levado, dizem os historiadores que ele não está ilhado por rio, ele está ilhado por mar. E o que acontece? Ele foi deixado a uma distância que, se ele tentasse voltar a nada, os tubarões comiam ele. Nessa ilha também tinha feras, ou seja, quem colocou o apóstolo João lá, com certeza acreditava que não voltaria mais ver o apóstolo João em vida. Com certeza achou que, deixando o apóstolo João lá, ele não retornaria mais, ele não voltaria mais de novo. Só que eu gostaria de abrir um parênteses aqui para dizer para você, que está me ouvindo aí, dizer para a igreja do Senhor Jesus, que a última palavra na minha vida, na tua vida, no meu ministério, no teu ministério, na minha família, na tua família, a última palavra é de Deus. Os homens podem até arquitetar alguma coisa na maldade, o diabo pode arquitetar as suas artimanhas, que a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor tentando nos tragar, mas a última palavra é de Deus. E isso ocorreu por volta do ano 95 depois de Cristo. Isso ocorreu na época por volta do ano 95 depois de Cristo. E o que eu queria que você entendesse agora é que a revelação para João ela tem duas fases. E isso você raramente ouve alguém falar. Pastor, por que a revelação para João
é em duas fases. Pastor, até hoje eu pensava que era só uma fase. Mas não, eu vou te provar biblicamente, quer ver? Quem pode abrir a Bíblia aí, por gentileza? Em Apocalipse capítulo 1 e versículo 10, por favor. Hoje eu vou fazer diferente. Enquanto um acha Apocalipse 1:10, outro acha Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Porque daí a gente já adianta, certo? Apocalipse capítulo 1, versículo 10, e alguém já encontra também Apocalipse capítulo 4. Hoje nós não vamos ler muitos textos, o estudo ele é textual hoje. Amém? Quem achou Apocalipse capítulo 1, versículo 10, por gentileza? Se ninguém for ler, eu vou ler. Até agora nenhum corajoso. Ninguém teve Eu vou coragem. ler, eu vou ler, pastor Renilson. Amém. No dia do Senhor, eu estava em espírito e ouvi atrás de mim uma forte voz como de trombeta que dizia: Escreva em um livro o que você vê e envia a estas igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. Então vamos lá. O versículo de número 10 diz assim: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Então, peraí, João aqui, ele foi arrebatado e ele começa aqui com uma visão. Só que aí tem um detalhe. Quando chega no capítulo 4, versículo 1, alguém encontrou o capítulo 4 aí? Para eu falar para você quais são os dois níveis dessa visão que Deus ele dá ao apóstolo João. Alguém achou o capítulo 4 aí? Senhor. Paz. Eu achei. Vou ler aqui. É 4, versículo 1, né? Primeiro, versículo 1, isso. Ok, a visão celestial. Depois disso, olhei e havia diante de mim uma porta aberta no céu, e a voz que parecia como o som de uma trombeta e que eu tinha ouvido falando comigo antes disse: Suba aqui e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente. Espera, é o 2. Amém. Agora, irmãos, olha que coisa linda quando a gente lê a Bíblia e depois, e é bom ler, mas olha que coisa maravilhosa quando a gente lê, estuda e tem alguém que nos explique. Olha a diferença. Eu vou voltar no capítulo 1, versículo 10, para te mostrar a diferença. É estudo. E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Quer dizer, aqui ele está sendo arrebatado e é como se Deus dissesse assim: agora, João, eu estou te dando uma visão. Só que Deus decide subir o nível, digamos assim. Deus decide mudar o nível da visão, da intimidade. E quando chega no capítulo 4, o Senhor diz assim: ao invés de tu ficar só vendo à distância, eu vou te fazer um convite diferente. Aí o capítulo 4 vai dizer assim: depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui. Em outra tradução diz subir cá. E é justamente no subir cá, o sobe aqui, que eu quero te dar mais ou menos uma base para dizer para você que a palavra igreja, ela só aparece no Apocalipse, nos primeiros versículos. A última vez que aparece a palavra igreja é no capítulo 3, versículo 14, que é Deus falando com a igreja de Laodiceia. Observe. Ou seja, só existe igreja até o capítulo 3 de Apocalipse. Depois, só no capítulo 19 a seguir. Por isso que nós entendemos que a partir do capítulo 5 de Apocalipse até o capítulo 19 é só a primeira parte da grande tribulação e a segunda parte, que o total dão 7 anos. Nesse período, depois do capítulo 5 até o capítulo 19, não existe igreja aqui. É só grande tribulação. E é isso que nós vamos estudar mais para frente. Então, para você entender melhor,
você vai encontrar igreja, principalmente a palavra igreja, a última vez aqui, capítulo 13, versículo 14. Pastor, e nesse caso, essas igrejas aqui representam o quê? Bom, essas igrejas aqui, na verdade, representam a igreja de Deus de toda a história, representada em 7 fases, para que você entenda. A carta às 7 igrejas, essa igreja aqui, essas 7 igrejas, representam as 7 fases da igreja em toda a sua história. E segundo os estudiosos, diz que nós estamos vivendo a fase agora da igreja de Laodiceia. Amém? Então vamos lá. Quando João tem a visão, uma visão lá no capítulo 1 é uma coisa. Mas quando a Bíblia diz subir cá, isso é um tipo, João é um tipo de igreja que é arrebatada. Ou seja, hoje, nós como igreja temos visões. Olha que coisa linda. Nós como igreja hoje temos visões, temos a Bíblia, temos a revelação da palavra de Deus, Deus usa os profetas, Deus usa os ministros, mas vai chegar um tempo, já que João é um tipo de igreja, que o Senhor vai dizer, não, vocês precisam vir para perto de mim, ô glória. E é isso que Deus faz com o apóstolo João. Ao invés de ele seguir com a visão do capítulo de número 1, versículo 10, no capítulo 4 o Senhor diz, não, João, chegue mais perto, eu quero ter mais intimidade. O que eu vou te mostrar é necessário tu subir cá. E João é um tipo da igreja também que é arrebatado. Então vamos lá. Do capítulo de número 1 até o capítulo de número 4, você encontra, digamos assim, João é o último personagem chamado igreja que você encontra até o capítulo 4. Isso quer dizer que do capítulo 4 para trás foi o arrebatamento. Do capítulo 5 para frente até o capítulo 19 é só grande tribulação. Tá? Para ficar bem memorizado na sua cabeça. Depois do capítulo 4, do capítulo 5 até o capítulo 19 é só grande tribulação. Então vamos lá. Quando chega no capítulo de número 5, que já se inicia o período, né, esse período que é tido por período de grande tribulação, o que é que ocorre aqui, irmãos? Preciso que você preste muita atenção, porque falar de Apocalipse não é fácil. Então é aquilo que o bispo falou. Se você ficar em casa, mastigando, cochilando, mexendo no celular, você não vai entender nada da aula, né? Eu não posso fazer nada. Mas Deus sabe que da minha parte que eu me dediquei ao máximo e pedi a Deus para que o Senhor falasse conosco e aquilo que eu puder dar assim de melhor para que você entenda, eu sei que não é fácil falar sobre Apocalipse e a pessoa também entender. Então a minha parte está sendo feita, mas eu preciso que você também, que está do outro lado da tela aí, preste atenção e se concentre. Então quando chega no capítulo 5, quando nós lemos que João viu um livro, para quem está me vendo aqui, eu vou dar a descrição do livro que João viu. A visão que João tem é essa, não é essa. João não tem essa visão aqui, João tem essa visão. João viu que Deus estava sentado no trono, no seu trono de glória, e o livro estava na mão dele. A Bíblia diz que era na destra, na mão direita de Deus, segurando. E quando João tem essa visão, vem um anjo, a Bíblia diz que bradou um anjo com grande voz, estrondando tudo e dizendo, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos? Irmãos, presta atenção nisso aqui. Quem é digno de abrir? O livro está fechado nas mãos de Deus. Vale dizer que, quando a Bíblia diz que são 7 selos, se você estudar um pouquinho depois, você vai perceber que na cultura greco-romana, todo documento de grande valia, ele tinha que ser selado, certo? Selado com 7 selos e na presença de 7 testemunhas, para que esse documento tivesse validade, tivesse legitimidade, digamos assim.
Então, esse livro, pastor, aí você me pergunta assim, mas que livro é esse? Que livro é esse? O que é que tem de tão importante nesse livro? Que esse livro estava sendo segurado por Deus, ninguém podia tocar nesse livro, nem olhar. A Bíblia diz que nem olhar para esse livro podia. A Bíblia diz que só Deus segurava esse livro e até então ninguém poderia nem abrir, nem olhar, nem tocar. E quando João observa que ninguém é digno de abrir esse livro e não olhar para ele, o texto diz assim: eu chorava muito. João ficou muito angustiado. Ah, tá. Eu queria até abrir um parênteses aqui para dizer para você que João está no céu. João está no céu. João está arrebatado, né? Ali, uma visão maravilhosa no céu. João poderia ficar sorrindo, né, irmãos? Só se alegrando. Mas observe como Deus é tremendo. Deus leva João no céu, mas Deus não quer intervir nos sentimentos de João. Talvez se Deus tivesse levado outra pessoa ali, eu, você, talvez eu e você não chorasse. Mas, pelo que a gente percebe, e estudando assim, pelo que a gente percebe a parte psicológica do apóstolo João, ele era uma pessoa muito preocupada, muito meiga, muito carinhosa. E quando ele percebe naquela visão que aquele livro ninguém podia ler, ninguém podia pegar da mão de Deus, o texto diz que ele chorava muito, desesperadamente, ao ponto de quando o anjo se cala, um dos anciãos se apresenta para João e diz: João, para, não chores mais. Aí ele vai e apresenta: eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu. Olha que coisa linda, irmãos. Que venceu. Ele é digno de tomar o livro e desatar os seus 7 selos. Glória a Jesus. Agora, eu queria que você entendesse isso aqui, pastor. Se Deus já sabia que só Jesus seria digno de abrir o livro, por que brada aquela voz perguntando quem é digno de abrir o livro? Por que Deus faz essa pergunta? Sabe por que Deus faz essa pergunta? Você nunca mais vai esquecer disso. Porque o céu trabalha, tudo que o céu faz é organizado. E mesmo Deus sabendo que só Jesus seria digno de abrir aquele livro, Deus dá oportunidade. Deus dá oportunidade. Para quem, pastor? Deus dá oportunidade para os anjos. O texto diz que nem os anjos no céu, nem os homens na terra, e nem os homens debaixo da terra foram dignos de abrir o livro e desatar os seus selos. Mas, pastor, teve Abraão, teve Isaac, teve Jacó, pastor, teve Jó, pastor, teve José, pastor, teve Paulo. Que isso? Ninguém era digno, pastor? Não. E eu vou te falar aqui por quê. Dignidade aqui, na verdade, a gente pensa que dignidade aqui nesse texto é estar santo. A gente pensa assim, não, a pessoa aceitou Jesus e agora a pessoa lavada e remida com o sangue de Jesus. Quer dizer, essa pessoa agora é uma nova criatura em Cristo. Essa pessoa, claro, se torna participante das coisas de Deus e membro de um corpo chamado igreja, corpo de Cristo. Só que nesse caso aqui, dignidade é histórico. Como assim, pastor? Histórico como? Não é o histórico de quem aceitou Jesus e agora está fazendo as coisas certas. Esse histórico aqui que o céu estava pedindo é de alguém que nunca tinha cometido nenhum tipo de pecado. Pastor, mas depois eu vou te explicar melhor. Pastor, só que os anjos que estão no céu não pecaram. Pois é. Os anjos que estão no céu não pecaram, só que tem um detalhe. Lá atrás a pergunta foi feita. Quem queria descer e morrer? A Bíblia diz que houve meia hora de silêncio no céu.
Ninguém respondeu, até que o Cristo, o nosso Rei, o nosso maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, até que ele brada e diz, eu vou. E é por isso Então que agora, sabe o que é que Deus faz, meu filho? Por esse ato, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Vai ser criada uma reunião extraordinária, universal, que todos estarão ligados nessa reunião, e será o dia da honra. Então, eu quero que você entenda que aqui está tendo uma visão e Deus está sentado no trono. A Bíblia diz que em volta desse trono tem 24 tronos menores, com 24 anciãos sentados. Os anciãos estão adorando a Deus. Também ao redor desse trono tem 4 animais. É só você ler o capítulo 4 depois com calma, que na verdade os 4 animais são 4 anjos, rosto de leão, rosto de águia, rosto de touro. Mas isso é para outra conversa, senão a gente não foca aqui. E aí o que é que acontece? Todo mundo fica ali parado. Agora eu faço uma pergunta aqui para a igreja, só para você entender, é retórica, não precisa você responder. Irmãos, quem se atreveria a levantar do seu lugar e tocar naquele livro? Olha só que coisa. Quer dizer que os 24 anciãos estão diante do trono de Deus, se prostrando toda hora, adorando. Os 4 animais que são os anjos, adorando a ele, mas no livro que estava na mão, ninguém nem pegava, nem olhava e nem tocava. Meu Deus do céu. Tá. Então, pastor, vamos lá, pastor. Fala logo, que livro era esse? Irmãos, há discussão teológica a respeito desse livro, mas eu vou facilitar a sua compreensão aqui. Digamos que esse livro é um testamento. O autor desse testamento é o próprio Deus. Pastor, mas todo testamento tem que ter o autor do testamento, o herdeiro e a herança. Então vamos lá. Observe. O dono do livro, o autor do livro é Deus, o herdeiro é Cristo e a herança somos nós. Só que tem um detalhe, que mais na frente, na próxima segunda-feira, quando a gente for estudar a respeito dos 7 selos, quando são abertos, tem morte. Tem os 4 cavalos, né? Que é o cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo amarelo. E esses 4 animais, um simboliza engano, o outro simboliza morte, o outro simboliza fome e o outro simboliza doença. Mas, pastor, está dentro do selo, está dentro do livro? Tá. Sabe por quê? Tá? Eu vou te explicar agora. Só tem um selo dos 7 selos, que é Apocalipse 6:9, que fala justamente das almas que estão debaixo do altar. Ou seja, esse livro, na verdade, irmãos, é a história da humanidade inteira que está dentro dele. E o que acontece? Esse livro, ele está selado nesse exato momento. O que eu estou pregando para vocês aqui acontecerá no futuro. Esse livro, agora, ele está selado. E por que diz que esse livro está selado? Porque esse livro é inviolável. Esse livro não pode ser violado. Então, uma coisa selada quer dizer que não pode ocorrer nenhum tipo de erro nele, ou que ninguém pode acrescentar nada e nem tirar. Vou te explicar. Quem está escrevendo a história nesse livro é o próprio Deus. Não tem como haver erro. Segunda coisa que eu quero que você observe. Livro selado não quer dizer só que ele está bem fechado, bem guardado. Quer dizer também, se está selado é porque está escrito. O que está lá está determinado. Já está selado. Já foi escrito tudo. Então, esse livro, na verdade, não digamos assim, Jesus não vai ler esse livro, abrir ele e ler para mudar o que está escrito. Jesus vai abrir esse livro para anunciar o que já foi escrito. Meu Deus do céu. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com as nossas vidas espirituais. Porque a nossa história, nesse livro, ela está sendo escrita e esse livro está nas mãos do Todo-Poderoso. E tem um detalhe. Deus se ama tanto
A palavra ciúme aqui é no bom sentido. Deus tem tanto cuidado e zelo por esse livro que só o filho dele que pode olhar, tocar e ler o que está escrito. Agora, eu já falei da dignidade. Agora, pastor, tem um texto que eu quero ler com vocês aqui. Eu pedi para que vocês ficassem com o capítulo 5 aberto, que era para a gente que hoje seria mais textual, né? Mais textual. Digamos que é um estudo expositivo. Então, agora olha que coisa interessante. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Se você lesse até aqui, você ia dizer assim, meu Deus, foi o leão que abriu. Foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro. Ou seja, foi a força de Cristo, foi o poder do Cristo que abriu esse livro. Só que o versículo de número 6 diz assim, a visão continua. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais, viventes, entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviado a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Então aqui eu quero que você pare. Pregador, pregadora, missionário, pastor. Aqui eu quero que você entenda. Isso aqui dá tema de mensagem para você. Olha, a visão inicia com um leão. Por quê, pastor? Porque nós sabemos que Jesus, né, ele descende da tribo de Judá, certo? Só que tem um detalhe, o começo da visão é com o leão, mas quem toma o livro já não é o leão. Meu Deus do céu. Quem toma o livro agora é o cordeiro. Por que, pastor, que quem toma o livro não é o leão? Por que quem toma o livro é o cordeiro? Sabe por quê? Eu vou dizer para você. Ninguém sabia. Mas quando Cristo aceita a missão de vir morrer pela humanidade, eu tenho certeza que nem os anjos, ninguém tinha visão do que Cristo estava vendo. Cristo já estava olhando, você vai entender agora. Cristo estava olhando para o livro selado, as mãos do Todo-Poderoso. Ele estava olhando para o livro selado das mãos de Deus e dizendo, se eu não for, se eu não morrer, se eu não cumprir a missão, quem um dia terá o poder, ou a autoridade, ou a dignidade, ou será legítimo para abrir esse testamento? Cristo entendeu que dentro desse testamento tinha uma herança, e ele era o herdeiro. Que coisa linda, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, meu Deus do céu, que coisa extraordinária. Deus é perfeito, Deus é tremendo. Então, quando Cristo está morrendo na cruz, e todo mundo assim, pensando, né? O que vai acontecer, Cristo está se lembrando do livro no céu, que está nas mãos do Todo-Poderoso, que um dia ele precisava tomar. Agora, observe que coisa maravilhosa. Como eu disse no início do estudo, o livro não estava assim. O livro estava assim, e eu te provo. Versículo 8. E havendo tomado o livro. Espera aí. Ao que parece, ao que dá a entender, esse livro, ele pega da mão de Deus, e com respeito eu estou falando isso aqui, claro, com reverência, esse livro ele é tomado da mão de Deus. Ele é tomado da mão de Deus. Irmãos,
ninguém jamais se atreveria a se aproximar do trono de Deus e pegar aquele livro. Agora, se você for observar, nos versículos que nós já lemos, Deus está sentado no trono, os 24 anciãos e os 4 animais, que são os anjos, estão adorando a Deus. Só que quando o cordeiro, o que eu quero que você entenda aqui, é que primeiro João tem a visão do leão, só que a partir de quando João tem a visão do leão, depois ele não enxerga mais leão no resto do capítulo. Ele só enxerga cordeiro. Irmãos, sabe o que é que Deus me ensinou muito hoje nesse texto aqui? E Deus quer ensinar para você também que a maioria das nossas vitórias não será com... Vou usar uma palavra, vou procurar uma palavra certa aqui. Não será na força, não será no poder. No poder que eu falo, claro que não não é no poder de Deus que eu me refiro agora, mas na sua força. Porque o leão tinha muita força. O leão tinha muita autoridade. Mas sabe o que é que Deus estava esperando? Dignidade, humildade, humilhação e marcas nas mãos. Se você for ver o texto, a Bíblia diz que esse cordeiro, ele tinha, quem viu esse cordeiro aí, percebeu que esse cordeiro tinha marcas, que esse cordeiro estava salpicado. E Deus olhando e dizendo assim, ele é digno, porque ele foi lá, morreu, cumpriu a missão. Louvado seja o nome de Jesus. Meu Deus. Mas eu preciso continuar lendo o texto, que o nosso estudo já vai acabar, mas eu sinto a presença de Deus, eu fico emocionado, porque se você consegue entender aquilo que Deus está falando conosco, existem muitas vitórias na tua vida, existem muitas vitórias que quem te dá é o leão. Mas a maior vitória da tua vida quem te deu foi o cordeiro. E eu digo para você que as vitórias que Jesus te dá como um leão, normalmente essas vitórias são mais, digamos assim, baseadas depois da vitória que o cordeiro já te deu, que é a maior de todas. Quem morreu na cruz não foi o leão, quem morreu na cruz foi o cordeiro. E lá para pegar aquele livro, Deus estava esperando o cordeiro. Aleluia. Louvado seja Deus. Pastor, e depois disso, o que acontece? O que acontece? Olha, vamos lá. Versículo de número 8. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos. Quer dizer que aqui começa agora uma fase de honra para Cristo. Aleluia. Aqui, a partir de agora, começa uma fase de honra não para o leão, para o cordeiro. Olha que coisa linda. Versículo 8 do capítulo 5. Que havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso. Que são o quê? Que são as orações dos santos. Espera aí, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. O versículo de número 8 diz que os anciãos e os 4 animais. Mas exatamente na mão dos anciãos estava harpas e salvas, né? E salvas de ouro, cheia de incenso, que são as orações da igreja. Irmãos, tudo está... A Bíblia, tudo que a Bíblia fala, depois ela responde para você. Tudo que a gente é pregado no altar, às vezes as pessoas... Eu sei que às vezes a gente prega ali no altar e a gente não está dando todos os textos, mas, irmãos, nada é em vão do que você faz para Deus. Olha, quando o cordeiro, ele pega o livro está nas mãos dele, e que ele está indo para fazer a leitura desse livro, aparecem os 4 animais. Esses 4 animais aqui, os 24 anciãos, estavam prostrados diante de Deus. Mas depois que o cordeiro toma o livro, eles se apresentam agora e dizendo: Jesus está aqui. Adoração, está aqui. Adoração, harpas, louvores, mas também está aqui, Jesus. As orações dos santos, as orações da igreja, as orações do teu povo. Cordeiro resolve lá.
Aleluia, meu Deus. Aleluia, Cordeiro. A salva de ouro aqui foi cheia já, está transbordando. Aquele servo, aquela serva, aquele pastor, aquele bispo, aquele diácono, aquela diaconisa, aquele evangelista, eles estão precisando de uma resposta, estão precisando de uma vitória. A taça dele já foi cheia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então aqui começa uma série de honras para o Cordeiro. Versículo de número 9. E cantavam um novo cântico, dizendo... Peraí. Olha que coisa interessante. Versículo 9 está dizendo que depois são 3 sessões de cânticos aqui. Mas, ao que parece, no versículo 9, cantava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua e povo e nação. Peraí, irmãos. Olha que coisa linda. E cantavam um novo cântico. Então, ao que parece, esse hino foi composto só para honrar Cristo, só para honrar o Cordeiro. Meu Deus! Que coisa linda, gente! Fizeram um hino no céu só para honrar a Cristo. Está escrito, era um novo cântico. E Deus está... E você acha que Deus está no trono como? Você acha que Deus está sentindo ciúme? Para com isso, irmãos. A Trindade trabalha em conjunto, em comunhão. Quando o pai vê o filho sendo honrado, o pai fica feliz e diz assim: meu filho amado, tu mereces essa honra, filho. Tu mereces, pelo preço de sangue, pela humilhação, pelas chicotadas, pelaquilo que os carrascos soldados romanos fizeram. Aí, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer para você uma coisa, irmãos. Um Deus que está assim, seguro nas mãos com o livro, só o filho dele poderia pegar. De vez em quando a gente fica assim se perguntando: meu Deus, o senhor não está vendo tanta coisa que está acontecendo aí, gente blasfemando e tal. Irmãos, com todo respeito, vocês acham que Deus está preocupado nem um pouquinho com essas picuinhas desses homens aí que... Quem são esses homens perante o poder desse Deus? Quem são esses homens perto da autoridade, da onipotência, da onipresença desse Deus? Deus está preocupado com outras coisas. Preocupação de Deus, sabe o que é? A preocupação de Deus é, claro, em primeiro lugar com a sua igreja, a sua noiva, para ele guardar, arrebatar, mas também com aqueles que ainda se arrependerão. Mas existe alguns blasfemos que na presciência Deus já enxergou que esses homens jamais irão se arrepender. E esses, a Bíblia diz que o dia do juízo, a ira de Deus está aguardando eles. Mas vamos lá, versículo de número 10. E para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Versículo 11. E isso aqui João está vendo aqui, João está enxergando aqui uma sequência de honras que o Cordeiro, depois que pegou o livro, está recebendo. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Quer dizer, antes era só 24 anciãos e 4 animais, que eram 4 anjos que simbolizam os 4 evangelhos. Outro dia a gente fala sobre esse assunto. E agora, versículo 11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono. Conforme a reunião ali foi passando o tempo, quando o céu ficou sabendo que alguém foi digno de pegar aquele livro, de tocar naquele livro, os outros anjos começaram a chegar também. Começaram a chegar, a reunião, o número de pessoas na reunião começou a aumentar. E aí, ao redor do trono, e aí o negócio ficou tão sério, que diz assim: e dos animais, dos anciãos, e era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares. No início da reunião, eram 4 anjos e 24 anciãos. Agora tem milhões de milhões e milhares de milhares. E algumas traduções dizem assim, miríades de anjos. E miríades, traduzido pelos matemáticos, é 100 milhões vezes 100 milhões. Só para vocês terem uma ideia, naquele dia o tanto de anjos que tinham ao redor de Cristo e do trono, reverenciando o Cordeiro. Glória! Deixa eu me controlar, é estudo.
Dá vontade de chorar, meu Deus do céu. Versículo de número 12, a gente já está encerrando o estudo. Versículo de número 12. Que com grande voz dizia: digno é o Cordeiro, que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ação de graças. E ouvi, agora a coisa aqui que ficou séria, porque antes a honra, pelo que a gente percebeu, era só no céu. Olha só. E ouvi a toda criatura, antes era só no céu a honra, e ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro seja dadas ações de graça e honra e glória e poder para todo o sempre. Seja sincero para mim hoje. Será que você não lembrou nenhuma hora aí? Ao que estar sentado. Irmãos, eu queria, nesse instante, com muito temor na minha vida, com muito tremor e temor diante da majestade, dizer que a igreja serve a um Deus tão poderoso, a igreja serve a um Deus tão grande, a igreja serve a um Deus tão majestoso. O futuro que aguarda a gente, irmãos, Amanda Rachura Mandará. Futuro que aguarda a igreja, que aguarda a gente no céu. Irmãos, olha, não briga com ninguém mais não. É sério o que eu estou falando para vocês aqui. Não briga com ninguém mais não. Esquece pecado, esquece vaidade. Pastor, ir trabalhar a gente precisa, mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Para de correr atrás aí de muita coisa material aqui nessa terra. Você sabia que esses dias aí que eu estou dando esse estudo aqui, meu coração está muito... como é que eu posso dizer? Eu continuo sonhando em ter minhas coisas, mas sabe quando o coração da gente fica preenchido com as coisas espirituais e a gente deseja de todo o coração assim, se Jesus voltasse logo. Se Jesus voltasse logo. Por isso que João falou. João, depois que teve essa visão aí, João disse: Maranata, vem logo, ora vem, Senhor Jesus. Por isso que João falou. Então eu quero aqui, em nome de Jesus, convidar você, porque um estudo desse aqui não é só para a gente ter conhecimento, não é só para a gente conhecer. Estudo desse aqui é para a gente passar a ter mais temor, mais reverência, orar mais, consagrar mais as nossas vidas a Deus, pedir a Deus que tire das nossas vidas coisas que não louvam, que não agradam, e dizer o seguinte: eu vou fechar esse estudo aqui dizendo uma coisa para você. Ai de nós, ai da humanidade, se o Cordeiro não fosse digno de abrir esse livro, ou melhor, eu vou refazer a minha fala. Ai de nós, se o Cordeiro não tivesse morrido na cruz, porque santo ele sempre foi, mas o que deu dignidade para ele, na verdade, foi a morte na cruz. Foi o preço que ele pagou de sangue, porque o leão não conseguiu. Aparece o leão no início do texto, mas o texto termina dizendo que é o Cordeiro que pega o livro. Então, com essa palavra, eu digo para você: adore o Cordeiro, ame o Cordeiro, reverencie o Cordeiro. Irmãos que estão aqui que não foram batizados ainda, sabe qual é a melhor forma de você honrar o Cordeiro? É você pegar o discipulado, não faltar o discipulado, casar os que precisam casar, regularizar a sua vida para no dia da ceia a gente estar honrando o Cordeiro, porque ele sim, digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Que Deus em Cristo abençoe você poderosamente. Eu estou aqui com meu coração regozijado diante de Deus por essa palavra. Talvez
Talvez porque as coisas acontecem, as coisas espirituais da nossa vida é muito pessoal. Talvez vocês até dizem assim, pastor, em outros estudos eu gostei mais, mas eu estou falando para você aqui a minha vida espiritual. Esses textos aqui de Apocalipse, eles chamam muito a gente para a responsabilidade espiritual. Eles abrem muito a nossa visão para nós entendermos. Eu volto a dizer que a última vez que aparece a palavra igreja é no capítulo 3. E segundo os estudiosos, nós estamos na fase da igreja de Laodiceia. É a fase da última igreja. É a fase da última igreja, tá bom? Então, quero chamar o nosso bispo aí de volta e dizer que Deus te abençoe muito, te enriqueça, te encha de conhecimento, que a tua vida espiritual melhore, que você se torne um crente melhor a cada dia. Quando eu falo melhor, não é melhor do que os outros, mas um cristão mais fervoroso, com mais conhecimento, com mais fé, com mais amor no coração, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu retorno a oportunidade aí para o bispo, em nome de Jesus. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu não sei como é que está saindo aí a minha voz aí. Deus abençoe a todos, porque aqui teve uma queda de energia que está sempre caindo aqui. Às vezes, eu não sei o que está acontecendo, acho que é o problema na tomada. E aí, mas eu acompanhei todo o estudo e só aqui no retorno que estava chiando. Eu não sei se a minha fala também está do mesmo jeito, mas para mim aqui o retorno não estava legal. Mas, olha, que benção, boa esta palavra, bom esse estudo. É, nós já temos aí até aí a capa do e-book aí do pastor Renilson Santos aí, já aí. Daqui um dia eu vou estar aí sendo lançado nas editoras aí de Portugal. Mas que benção, viu, gente? Pastor, Deus abençoe. Excelente estudo. Estamos saindo daqui alimentados por Deus. Deus abençoe a igreja, o esforço, a dedicação de cada um. Deus abençoe aqueles que estão aqui estudando junto conosco, não faz parte do ministério, mas está aqui estudando. A palavra é para todos. Seja muito bem-vindo. Meus irmãos, olha, então até a próxima semana, né? Ô, Se bispo, Deus... Opa, ô, reverendo, só avisando aqui que hoje eu só deu para falar a respeito do livro, certo? é, Só que o livro tem 7 selos. é, Então, é, só para os irmãos terem uma ideia, semana que vem a gente vai entrar para a gente concluir, porque senão fica incompleto. Então, semana é. que vem a gente vai falar sobre os 7 selos, porque eu só falei sobre o livro que o Cordeiro pegou, mas tem 7 selos e a gente vai saber o que é que tinha nos selos. Tá bom, Amém? pastor. Então, gente, olha, então ainda vem mais benção por aí, viu? A mais benção, papel, caneta, notando. Gente, olha, não tem coisa melhor do que estudar a palavra. Tem coisa melhor do que se aprofundar na palavra e ter quem, né, explica com tanto detalhe e profundidade, né, um dos livros que eu considero um dos mais difíceis de ser interpretado. Mas graças a Deus que o Senhor levantou aí o pastor Renilson e que tem trazido aí essa explicação de uma forma bem profunda. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Toma posse, guarda esta palavra em seu coração, guarda as suas anotações e segunda-feira, se Deus quiser, tem mais. Amém? Fica na paz, meus irmãos. Deus abençoe. Obrigado, pastor. Amém, reverendo. Deus abençoe também. Abraço.